Fala galera, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como vocês podem estar jogando corretamente com a expansão Show do Oeste Selvagem. Essa é uma expansão muito pequena, pessoal, tem apenas 10 cartas de ação e 8 personagens, que por sinal são os mais apelões de todo o jogo Bang. Esses caras aqui realmente são insanos, um mais apelão do que o outro. Sem enrolação, como é que a gente pode armar a mesa de jogo para estar jogando com essa expansão aqui? Primeiro de tudo, a gente deve pegar os personagens e misturá-los com os demais. Ou seja, você vai pegar esses personagens e vai misturar com os demais personagens do jogo básico. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, você vai separar a carta intitulada com o nome da expansão Show do Oeste Selvagem. Vai embaralhar as demais cartas. Vai pegar a carta que leva o nome da expansão e vai colocar no topo dela virada para cima dessa forma aqui. E vai reservar essa pilha aqui no meio da mesa, como de costume. O cenário para a gente jogar com essa expansão está armado. Está tudo feito aqui. E como é que ela funciona? Ela vai funcionar apenas com 3 cartas que existem no jogo básico, que são essas 3 cartas aqui. Diligência e Wells Fargo. Toda vez que qualquer jogador ativar uma dessas cartas aqui, por exemplo, é o meu turno, aí eu puxo, vou ativar a carta Diligência, efeito, eu vou puxar 2 cartas. Depois que eu puxar as 2 cartas, de acordo com a mecânica dessa expansão, sempre que alguém ativar uma carta Diligência ou Wells Fargo, uma carta daqui ela é revelada. Por exemplo, aí normalmente seria revelado essa carta aqui agora, Miss Suzana, que diz assim: durante a sua vez, cada jogador deve jogar pelo menos 3 cartas, caso contrário, perde 1 ponto de vida. Ou seja, então, essa carta aqui foi revelada. E ela vai passar a valer para todos os jogadores, sem exceção, até que outra carta Diligência ou Wells Fargo seja jogada. Por exemplo, imagine que se passou 3 rodadas e essa carta ainda está em jogo. Ela só vai sair quando outro jogador ativar ou Wells Fargo ou Diligência. Imagine que é o meu turno e eu puxei uma Wells Fargo. O que é que eu vou fazer? Eu vou ativar a carta Wells Fargo, vou puxar 3 cartas e automaticamente o efeito dessa expansão vai ser ativado. O que é que vai acontecer? Essa carta aqui, ela vai ser colocada no final da expansão dessa forma. Tem que ficar dessa forma aqui assim. E uma nova carta vai ser revelada. Que aqui no caso seria os Queridos Namorados. No início do seu turno, cada jogador descarta a sua mão e compra o mesmo número de cartas do baralho. Então, a partir desse momento, esse efeito vai estar valendo para todos os jogadores até que outra carta, Wells Fargo ou Diligência, seja jogado. Ah, Matheus, mas tipo, o que é que acontece quando a gente jogar as 3? Pela regra do jogo básico, o que é que acontece? Quando todas as cartas do monte acabar, a gente deve embaralhar a pilha e fazer uma nova pilha de compras. Com isso, você tem a chance de reciclar essas 3 cartas novamente. Então, pessoal, é uma mecânica muito simples, não tem nada de complicado você tá jogando com essa expansão aqui. Recapitulando, primeiro de tudo, o que você tem que fazer? Misturar os personagens com os personagens do jogo básico. Segundo ponto, separar a carta que intitula o nome da expansão, embaralha o restante e coloca ela no final. Depois disso, coloca ela no centro da mesa e espera alguém jogar uma Diligência ou uma carta de Wells Fargo para a magia começar a acontecer. Uma coisa muito importante é que o sentido do jogo dessa expansão é que você use todas as outras 9 cartas para que essa carta aqui ela seja revelada. E ela tem um efeito muito interessante. Primeiro de tudo, de acordo com as regras da expansão, uma vez que essa carta ela é revelada, ela não sai. Ou seja, um exemplo, essa carta foi revelada, alguém joga um Wells Fargo ou uma Diligência, essa carta dela não é mudada, ela permanece até o jogo acabar. Recapitulando, uma vez que essa carta é revelada, ela não sai mais, ela permanece até o fim do jogo.
E o efeito dela é: o objetivo de cada jogador passa a ser o último em jogo. Ou seja, a questão aqui é: quando essa carta aqui ela for revelada, o jogo já vai estar em mais de 2 horas. Já vai estar em mais de 2 horas. Essa carta aqui, ela é como uma espécie de limitador de tempo. Ou seja, ela vai reduzir o tempo de jogo. Por quê? Porque o objetivo do jogo vai ser o último. Por exemplo, na regra básica do Bang, se um fora da lei matar o xerife, os foras da lei vencem e o xerife e os delegados perdem. Com essa carta aqui ativa, não. O delegado pode matar o xerife, o jogo vai continuar. Ou seja, é o último jogador vivo que vai ganhar. É bem interessante essa carta aqui, mas com toda a experiência que eu tenho nesse jogo, eu nunca consegui chegar até ela. Ou seja, então é como tipo, se chegou até aqui, o jogo demorou demais, vamos acabar logo com o jogo. Então essa daqui é a forma que eles encontraram, né, de limitar, digamos assim, a forma que eles encontraram de limitar, porque uma vez quando ela aparece, o jogo já está bastante avançado aí. Então pessoal, é isso aí. Aí a gente vai ter a Dorothy Range, Senhora Rosa do Texas, Pomar de Ossos, Miss Susana, Queridos Namorados, Helena Zonteiro, Mordaça, Confronto e Sacagaway. Os personagens aqui que a gente vai ter é o John Payne, que é o mais ladrão de todos os personagens. Inclusive, ele é o xerife, né? Dá pra ver aqui. Big Spencer, olha a quantidade de vidas que o garoto tem. Vai ter o Hugh Greener, Lee Van Cleef, Flint Westwood, Gary Luther, Gregory Deck e Terence Kill. Ou seja, são os personagens mais apelões do jogo. Então pessoal, só pra gente finalizar aqui e recapitular. Como se joga a expansão Show do Oeste Selvagem? Primeiro ponto, separar os personagens e embaralhar com os do jogo básico. Segundo ponto, separar a carta que leva o nome da expansão. Terceiro ponto, embaralhar as cartas da expansão. Terceiro ponto, pegar a carta que leva o nome da expansão e colocá-la virada para cima no final da expansão. E separá-la numa pilha no meio da mesa. Assim que alguém jogar uma carta de diligência ou Wells Fargo, uma nova carta aqui vai ser revelada e o seu efeito vai passar a valer para todos os jogadores durante todos os turnos, até que outra pessoa jogue uma diligência ou uma carta de Wells Fargo. Assim que isso acontecer, ela vai ser mudada para o final do baralho, desse jeito aqui, e uma nova carta vai ser revelada até que todas as cartas tenham sido jogadas e a carta Show do Oeste Selvagem fique em campo e comece o mata-mata. Então pessoal, é isso aí. É dessa forma que você joga com a expansão Show do Oeste Selvagem. Não é nada muito complicado, é bem simples até, e às vezes é bem chatinho quando você pega uma carta, por exemplo, como essa Dorothy Range aqui. Ela diz assim: durante a sua vez, cada jogador pode forçar outro jogador a jogar uma de suas cartas. Por exemplo, você diz assim ao xerife: xerife, dê um tiro em fulano de tal. Mesmo que não seja a vez dele, ele tem que dar o tiro, tem que obedecer o efeito da carta. Coisa que é muito chatinha isso daqui. Então pessoal, é isso aí, valeu e até a próxima.